Olá, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para mim é uma grande satisfação colaborar com o projeto da Salmodia Exclusiva da igreja em Angola. Então que Deus esteja abençoando os irmãos e a reforma em Angola. O tema da nossa palestra de hoje é o papel do Cântico dos Salmos na reforma. O papel do Cântico dos Salmos na reforma. Muitos crentes e igrejas em todo o mundo estão descobrindo a teologia reformada. Que o Senhor nosso Deus seja glorificado por essa providência na vida de seu povo. Entretanto, na maioria das vezes, isso se limita apenas à doutrina da salvação, à soteriologia. Muitos que se denominam reformados creem em comum com os reformadores apenas as doutrinas da graça, como também é conhecido os 5 pontos do calvinismo. E também os 5 solas da reforma. Ou seja, a reforma parou nisso, em muitas igrejas. Deixou de abranger outras áreas, outras doutrinas importantes da escritura e da teologia dos reformadores. Como exemplo, o culto cristão. Nesta palestra abordaremos os cânticos dos salmos e sua influência na reforma protestante. Meus irmãos, nós podemos afirmar que ser reformado é ser centrado em Deus, ou seja, a glória de Deus e a maneira de Deus ser glorificado deve ser central em nossas vidas. Deus nos revelou a maneira que podemos agradá-lo. Isso em todas as áreas do viver cristão. Deus se revelou nas Escrituras de maneira suficiente e eficiente, não somente para salvar o homem, mas para habilitá-lo para toda boa obra. É o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Isso inclui também o culto. O culto que agrada a Deus é ordenado por Deus na Escritura. É ordenado, está claro, para que possamos adorá-lo sem a necessidade de invenções de nossas imaginações. Então, meus irmãos, o culto deve ser centrado em Deus, porque é para a glória de Deus. E para que assim seja, deve ser ordenado pelo próprio Deus. Quando os reformadores redescobriram o evangelho bíblico, eles também perceberam a necessidade de reformar a adoração bíblica, que estava sendo profanada pelo catolicismo romano. Era necessário voltar às Escrituras. Porque, meus irmãos, a reforma na doutrina da salvação requer a reforma na doutrina da adoração. Nós somos salvos para a glória de Deus. Mas como responderemos a essa graciosa salvação? Adorando a Deus, não de qualquer maneira, mas da maneira que Ele mesmo estabeleceu em Sua palavra. Sendo assim, foi da preocupação dos reformadores o culto bíblico. Eles buscaram remover do culto tudo o que era fruto da imaginação humana. Em seu lugar, foram colocados elementos estabelecidos na Escritura, ou seja, o sola scriptura no culto. O princípio regulador do culto, o princípio
da teologia reformada, das igrejas reformadas, princípio bíblico, estabelece que somente aquilo ordenado na Escritura deve ser permitido no culto a Deus. Se não for ordenado, não está autorizado. Portanto, deve ser rejeitado, mesmo que agrade a muitos homens. E a música é parte essencial do culto, parte da adoração. É parte dessa adoração bíblica que Deus requer desde os tempos do Antigo Testamento. Lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 7, está escrito: foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Isso aconteceu quando Davi trouxe de volta para Jerusalém a Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Para a adoração no período do Antigo Testamento foram compostos 150 salmos, o inário do povo de Deus, inspirado pelo próprio Deus. Esses salmos eram cantados no templo e também após o exílio nas sinagogas. Esses mesmos salmos eram os cânticos de Jesus e dos apóstolos, que, sendo judeus, adoravam nas sinagogas. Com o Novo Testamento, a igreja cristã herdou os cantos da sinagoga e os utilizou em seus cultos. Cantar os salmos não era somente louvor a Deus, mas um meio de edificação e instrução em forma de música para o povo de Deus. Temos registrado o incentivo do apóstolo Paulo à congregação de Colossos, em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração. Os reformadores, por serem habilidosos no estudo da Escritura, sabiam muito bem disso e não poderiam continuar tolerando os cânticos em latim da missa católica romana. Cantos que não traziam entendimento, não traziam a edificação, nem o louvor que deveria ser fruto do coração. Porque os cânticos devem ser com entendimento e com o coração. Então podemos afirmar que a reforma dos cânticos passou por 2 períodos. É importante a gente compreender isso. Não tem como abranger todo o período da reforma, né? E a multidão de reformadores importantes. Mas aqui nós vamos analisar os 2 principais reformadores: Martinho Lutero e João Calvino, que são os 2 períodos mais importantes da reforma. Então, primeiro, Martinho Lutero e os Salmos. Lutero é considerado o reformador do cântico congregacional. Por mais de 1000 anos, na igreja os cânticos estavam nas mãos dos corais, dos monges e das freiras, e não nas mãos de todo o povo de Deus. Ali haviam cantores especializados e o povo apenas assistia. Segundo Lutero, todos deveriam cantar juntos em uma única voz. Isso era resultado da doutrina do sacerdócio de todos os santos, tão preciosa para ele. Não havia classes especiais na igreja. Todos deveriam e poderiam oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Os crentes não precisavam mais vir ao culto apenas como pessoas que assistiam outros louvarem a Deus.
demonstrando ali suas habilidades. Mas eles poderiam se reunirem para participar, cantar juntos louvores a Deus. Lutero escreveu o seguinte sobre o cântico congregacional. Abre aspas para Lutero. Ele quer ouvir as multidões. Ele quer ouvir as multidões. E não você e eu sozinho, ou um simples fariseu isolado. Por isso, cante com a congregação e você cantará bem. Mesmo que seu cantar não seja melodioso, ele será absolvido pela multidão. Mas se você cantar sozinho, você terá suas críticas. Fecha aspas para Lutero. Se você está cantando sozinho, sua voz defeituosa será ouvida. Mas com o povo de Deus, será bela, pois sua voz não tomará o centro das atenções, mas a voz de toda a congregação será ouvida. Então não precisa se preocupar com sua voz, apenas louve o Senhor. O canto congregacional faz desaparecer nossas vozes individuais, transformando o louvor a Deus um coral, um conjunto, uma só voz, né? A comunhão no louvor. Em 1524, Lutero introduziu o uso de hinários no culto. Isso, meus irmãos, não é algo por acaso, porque tendo um hinário escrito, impresso em mãos, todos podem cantar, todos têm acesso ao mesmo hino escrito, então podem entoar juntos. O cântico congregacional era tão importante para o povo de Deus que era a saudade do salmista que se encontrava em solidão, conforme escrito no Salmo 42, versículo 4, que diz assim: meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Lutero também afirmou que os cânticos dos salmos faziam a conexão entre os cristãos do presente com os cristãos de todas as épocas. Dessa maneira, ao cantarmos os salmos, cantamos o que o povo de Deus que viveram no passado cantou. E assim, lembramos que a igreja de nosso tempo não é uma igreja isolada, solitária, mas parte da igreja única, santa, católica e apostólica. Os cânticos do Senhor, segundo Lutero, nos coloca nessa comunhão com a igreja invisível de todas as épocas. No prefácio ao Saltério de 1528, ele afirmou o seguinte, abre aspas: quando estas palavras agradam ao homem e se ajustam ao seu caso, ele torna-se convicto de que ele está na comunhão dos santos e que isto surtiu efeito com todos os santos, como surte efeito para com ele, uma vez que todos eles cantam com ele uma pequena canção. Fecha aspas para Lutero. No prefácio ao Hinário de 1524, ele escreveu, abre aspas, no meu entender, nenhum cristão ignora que o canto de hinos sacros seja bom e agradável a Deus, uma vez que este costume, particularmente no tocante aos salmos, é conhecido da cristandade em geral desde o começo. O próprio São Paulo o institui em 1 Coríntios, capítulo 14, e ordena aos colossenses que cantem com vontade ao Senhor hinos sacros e salmos, para que desta maneira a palavra de Deus e a doutrina cristã sejam propagadas e exercitadas das mais diversas maneiras. Fecha aspas para Lutero. Lutero também enfatizava que a música era um dom de Deus. Por isso ele foi um incentivador das artes sacras, principalmente da música. Porque a música, quando composta por jovens,
seria uma influência a esses jovens para serem libertos das músicas carnais de seu tempo, né? Pensando que as músicas com conteúdo carnal é fruto do nosso tempo, não, naquele tempo já existia. E ainda no prefácio do seu Inário ele escreveu o seguinte: também não sou da opinião de que pelo Evangelho todas as artes devam ser massacradas e desaparecer, como pretendem alguns pseudo-espirituais. Na verdade, eu gostaria que todas as artes, particularmente a música, estivessem a serviço daquele que as concedeu e criou. Por isso eu peço que todo cristão de valor receba isto de bom grado e ajude a promovê-lo, caso Deus lhe tenha concedido igualmente ou mais. O Saltério foi um dos livros bíblicos favoritos de Lutero. Ele considerava-o uma pequena Bíblia. Por quê? Porque prefigurava o reino de Deus e faz uma promessa clara acerca da morte e ressurreição de Cristo. Nos Salmos está o Cristo revelado, seus sofrimentos, sua morte, sua vida e sua vitória, sua ressurreição, ou seja, sua humilhação e sua exaltação. E segundo Lutero, mesmo se você não lesse toda a Bíblia, mas lendo os Salmos, você teria um resumo de toda a Bíblia. Tamanha era a riqueza desse livro. Tamanha era para ele e é para nós hoje a riqueza do livro dos Salmos. Ainda sobre os Salmos, em seu tratado Nas Últimas Palavras de Davi, de 1543, Lutero afirmou que os Salmos eram criação e dom de Deus para a igreja, que ajudava a entender e proclamar o Messias, além do mero ler e falar. O livro dos Salmos é uma doce e agradável canção, porque ele canta e proclama o Messias, mesmo quando uma pessoa não canta as notas, mas meramente recita e pronuncia as palavras. Ele está falando da leitura dos Salmos, do ouvir os Salmos. Mas veja o que ele diz agora. Contudo, a música ou as notas, que são uma maravilhosa criação e dom de Deus, ajudam consideravelmente nisto, especialmente quando o povo canta junto e participa reverentemente. A ideia aqui é que os salmos, especialmente cantados, trazem entendimento teológico acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que ele continua dando ênfase, né, no cântico congregacional. Então ele fala que esse entendimento é melhor quando o povo canta junto. No comentário sobre o Salmo 147, Lutero diz o seguinte sobre os cânticos dos Salmos: Deus não exige grandes sacrifícios ou preciosos tesouros de grande valor para a sua bênção. Não, ele solicita a obra mais fácil de todas, a saber, cantar e louvar. Lutero valorizava muito os cânticos de hinos, não somente os salmos. Estima-se que Lutero tenha composto mais ou menos 137 hinos, entre eles o famoso hino Castelo Forte, que é considerado o hino da Reforma Protestante. Esse hino é baseado em sua leitura, em suas meditações do Salmo 46. Então, meus irmãos, Martinho Lutero foi alguém que colocou os salmos como fonte do verdadeiro e puro louvor. Apesar de incluir hinos não inspirados no culto, ele colocou os salmos em lugar de honra. Sendo assim, as igrejas reformadas de nossos dias necessitam ouvir mais Lutero. Ouvir Lutero indo além da doutrina da justificação pela fé, mas acerca dos salmos. Porque muitas igrejas que se denominam reformadas, os cânticos dos salmos são substituídos por hinos
músicas contemporâneas compostas por artistas cristãos. E os salmos são colocados em segundo plano ou em nenhum plano. Há igrejas presbiterianas que não cantam nem os salmos, infelizmente. Então precisamos ouvir a voz de Lutero sobre os cânticos do Senhor. E no segundo período, João Calvino foi o grande protagonista na reforma do culto. Alguns dizem o seguinte: Lutero restaurou o louvor congregacional, mas Calvino restaurou o cântico bíblico. O tipo ideal de música para o culto, segundo João Calvino, seria o canto dos salmos, seguindo a prática da igreja primitiva. Para Calvino, os salmos são o melhor que se pode oferecer a Deus, pois são a própria palavra de Deus. Nós não podemos oferecer nada de melhor a Deus a não ser o louvor inspirado pelo próprio Deus. Ele mostrou que a adoração deve ser cheia de conteúdo bíblico. Dessa maneira, se Deus nos deu 150 hinos inspirados, o que mais pode conter mais conteúdo bíblico para o louvor? E citando Agostinho no prefácio do Saltério de Genebra, Calvino escreveu o seguinte: ninguém é capaz de cantar dignamente a Deus a não ser que cante aquilo que já recebeu dele. Portanto, quando buscarmos profundamente e procurarmos aqui e acolá, jamais conseguiremos encontrar canções melhores e mais adequadas a esse propósito que os Salmos de Davi, que o Espírito Santo falou e compôs através dele. E além disso, quando os cantamos, estamos certos de que Deus nos põe na boca, como se Ele mesmo estivesse cantando por meio de nós, para exaltar a sua glória. Então notem como isso é maravilhoso, como isso é belo. Os salmos é como se o próprio Deus estivesse cantando por meio de nós para exaltar a sua glória. Meus irmãos, devemos seguir o exemplo de Calvino em sua grande estima pelos salmos. Para ele, os salmos é um livro único no cânone da Sagrada Escritura. E sobre isso ele escreveu o seguinte, abre aspas para Calvino: não há outro livro em que se encontre elogios mais expressos e magníficos, tanto da incomparável benevolência de Deus para com a sua igreja, como de todas as suas obras. Não há outro livro em que se registre tantos livramentos, nem outro em que as evidências e experiências da paternal providência e cuidado que Deus exerce para conosco sejam celebradas com tal esplendor de palavras, e ainda assim, com a mais rigorosa união à verdade. Em suma, não há outro livro em que nos seja ensinada mais perfeitamente a maneira correta de louvar a Deus, ou em que sejamos mais poderosamente estimulados a realizar este exercício sagrado. Fecha aspas para Calvino. Notem que, segundo ele, os salmos louvam a Deus por todas as suas obras, por todas as suas bênçãos concedidas ao seu povo, por todos os seus atributos. Dessa maneira, Deus é louvado de maneira mais perfeita nos salmos. Vocês podem sentirem-se desafiados a procurar em hinos contemporâneos, ou qualquer tipo de música feita como um louvor a Deus, algo louvando a Deus por causa de sua justiça. Você vai ver hinos falando do amor de Deus, da bondade, da graça, da misericórdia, falando da providência, mas você não verá com frequência, é muito difícil,
o hino louvando a Deus por sua justiça. E nos Salmos você tem louvores que glorificam a Deus por sua justiça. Nós temos os salmos imprecatórios, onde os salmistas expressam sua esperança em Deus para julgar os seus inimigos. Ou seja, orando para que Deus faça justiça, e assim Deus é glorificado como aquele que é justo e que julga no tempo determinado. Então, notem como os salmos, segundo Calvino, glorificam a Deus por todas as suas obras para conosco, né? Por todos os seus atributos. Em outro lugar, ele escreveu que nos salmos aprendemos a dependência de Deus, abre aspas para Calvino. Numa palavra, não só encontraremos aqui louvores gerais da bondade de Deus, que podem ensinar aos homens a repousar somente nele e a buscar toda a sua felicidade somente nele, e que se destinam a ensinar os verdadeiros crentes com todo o seu coração a olhar para ele com confiança para obter ajuda em todas as suas necessidades. Fecha aspas para Calvino. Outra coisa sobre os salmos, para Calvino, é que eles cobrem toda a gama de emoções e enfermidades cristãs. Ele chamou os salmos de anatomia de todas as partes da alma. Dessa maneira, quando cantamos os salmos, não apenas louvamos a Deus, mas revelamos a Ele o que está em nossos corações. Expomos diante dele nossas necessidades, nossos temores, nossas angústias, nosso ódio contra o mal, nossas dúvidas, nossa confiança, que nele podemos aguardar por socorro. Então, os Salmos revela quem nós somos diante de Deus e quem Deus é para nós, o seu povo. Calvino também considerava o Cântico dos Salmos como orações cantadas. Ele escreveu no prefácio ao Saltério de Genebra o seguinte: quanto às orações públicas, existem dois tipos: aquelas somente com palavras e aquelas que são cantadas. Então, meus irmãos, vejam que dessa maneira os salmos despertam nossas orações à semelhança dos salmistas. Ou seja, não somente oramos o salmo, mas aprendemos como orar nos salmos. Calvino declara ainda: além disso, é uma coisa muito conveniente para a edificação da igreja cantar alguns salmos na forma de orações públicas, pelas quais se ora a Deus ou se canta seus louvores, de modo que os corações de todos possam ser despertados e estimulados a fazer orações semelhantes e a render louvores e agradecimentos semelhantes a Deus com amor comum. Vejam, meus irmãos, o testemunho de Calvino sobre os salmos deve nos estimular a ler, cantar e meditar nos salmos, tanto de maneira particular como publicamente, como povo de Deus reunido. Agora é necessário a gente compreendermos que era uma preocupação de João Calvino que a verdadeira adoração fosse fruto de um coração que ama a Deus, coração sincero, puro. Ele combateu com veemência a hipocrisia religiosa. E nas Institutas, ele demonstra a sua preocupação com o estado interior das pessoas ao cantar louvores a Deus. Citando Isaías, capítulo 29, versículo 13 e 14, ele adverte que não adianta se aproximar de Deus apenas com a boca e não com o coração. Ele comentou o seguinte: nem aqui condenamos a voz ou o canto, senão que, antes, muitos recomendamos, desde que acompanhe o afeto
da alma. Então o louvor deve ser acompanhado de nossos afetos mais íntimos, daquilo que está em nosso coração. Então não basta cantarmos os salmos com os lábios se os nossos corações estão longe de Deus. É importante compreendermos isso. Nós que lutamos pela reforma no culto, precisamos reformar primeiramente nossos corações. Por quê? Porque externalizar o louvor que glorifica a Deus vem de um coração que o ama. Ainda sobre o porquê cantar os salmos, Calvino tinha a compreensão de que a música era poderosa para moldar o espírito humano. Ele disse o seguinte sobre a música, abre aspas, percebemos pela experiência que a música tem um poder sagrado e quase incrível de mover os corações de um jeito ou de outro. Portanto, devemos ser ainda mais diligentes ao regulá-la de forma tal que ela seja útil para nós e não perniciosa de forma alguma. Fecha aspas. Calvino tinha um entendimento diferente de Lutero sobre a música, que deveria ser cantada no culto. Lutero usou fontes antigas, algumas eram melodias populares para seus hinos. Mas Calvino desejava um estilo distinto, sem influências profanas. Ele desejava uma música que fosse exclusivamente para louvor a Deus, que fosse entoado no culto. Então essa melodia para os salmos não deveria ser comum aos que eram entoadas fora do culto. Então, como cantar os salmos? Se na Bíblia temos apenas as letras, mas não a métrica musical. Então, diante dessa situação, Calvino adotou a prática para Genebra, a prática do que ele tinha visto e ouvido em Estrasburgo, onde ele foi pastor de refugiados franceses. Ele queria que a congregação tivesse versões métricas dos salmos, com melodias acessíveis para que todos pudessem cantar, cântico congregacional. Por isso ele iniciou a produção de um saltério metrificado, o famoso Saltério de Genebra. Então ele iniciou esse projeto enquanto ainda servia a igreja em Estrasburgo, em 1539. E esse projeto durou cerca de 23 anos, até ser concluído em 1562. Alguns historiadores contam que o Saltério de Genebra se tornou muito popular em pouco tempo, sendo usado inclusive como canções na guerra. Há relatos de que quando a guerra entre os huguenotes e os católicos romanos estava acontecendo, os salmos funcionaram como canções de guerra desses huguenotes. A versão de Beza do Salmo 68 foi cantada no campo de batalha, que diz assim: Deus se levantará e por sua força deixará todos os seus inimigos em fuga. Seu triunfo será glorioso. Então há relatos, inclusive, de que muitos cantaram os salmos quando estavam diante do martírio. Então veja como esses salmos metrificados, conforme o Saltério Genebrino, fazia parte da vida do povo de Deus. Estava ali em suas almas, onde eles podiam cantar nas mais diversas situações em que estavam vivendo. É notório que o esforço de Calvino não foi em vão. Era obra de Deus. Ainda em vida, ele teve o prazer de ver sua igreja em Genebra cantando os salmos. 2 anos antes de sua morte, segundo os historiadores, havia em Genebra o saltério com
os 150 salmos metrificados e sendo cantado por toda a congregação. Além disso, o saltério foi traduzido para outras línguas, inclusive para a língua holandesa, que ajudou a reformar o culto nas igrejas reformadas da Holanda. Nos primeiros 2 anos de existência, o saltério foi traduzido para cerca de 24 idiomas, chegando até nós atualmente. Algumas considerações finais aqui, meus irmãos, sobre a influência dos salmos na reforma. É verdade que toda atividade com a música para a igreja precisa ser fundamentada na Escritura Sagrada. Se o conteúdo do que cantamos nas igrejas não for ordenado por Deus, não podemos ter a certeza de que estamos agradando a Deus e não a nós mesmos. Então nós devemos ser imitadores dos homens piedosos da história, assim como eles foram imitadores de Cristo. Segui o exemplo de Martinho Lutero e de João Calvino em sua estima pelos cânticos do Senhor. Martinho Lutero foi o grande promotor do canto congregacional e João Calvino o seguiu nessa boa obra. Ao enfatizar a música como criação e dom de Deus ao povo, Lutero trouxe a liberdade aos compositores, cantores e instrumentistas da sua época a desenvolverem seus talentos e habilidades. Isso conduziu muitos músicos a produzirem músicas que não seriam especificamente para o culto. E nós que já adotamos a salmodia exclusiva, devemos ser incentivadores desse dom entre os crentes. Porque muitos têm a ideia errada de que seus dons devem ser usados apenas no culto. Então, se você compõe uma música, ela tem que ser cantada no culto. Mas isso é um engano. A boa música glorifica a Deus em todos os lugares. E como nós precisamos de boa música. Porque a música molda a cultura. Nós precisamos de boas músicas em nossa sociedade que tem sido degradada com canções cujo conteúdo é maldito aos olhos de Deus. E quem pode redimir a música para Deus, senão os cristãos, que têm a mente de Cristo? Então fica aí o incentivo. Os salmos desempenharam um papel central na reforma protestante, fornecendo uma base bíblica para a adoração, permitiam o acesso direto às escrituras ao povo, trouxe um incentivo ao canto congregacional com o entendimento do que estava sendo cantado, combateu práticas católicas romanas e os salmos também forneceram uma rica fonte de inspiração e reflexão teológica para os reformadores, ajudando a moldar suas crenças e práticas. Então o que deve ficar aqui com os irmãos é o seguinte: nós somos frutos da reforma protestante. E na verdade somos também os reformadores de nossa época. Então você precisa se ver assim, como um reformador dos cânticos dos salmos na igreja. Precisamos resgatar essa prática bíblica. Devemos ser pessoas que têm grande zelo pela glória de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Precisamos batalhar pela restauração do culto bíblico e reformado. E isso não é algo fácil, é um grande desafio. Mas, se essa é a vontade de Deus, então essa causa prevalecerá. Então, meus irmãos, cantemos os salmos, ensinemos a outros essa verdade,
sem medo de perseguição e rejeição, mas sendo gratos a Deus e alegres por estarmos obedecendo a sua palavra. E que o Senhor seja sempre glorificado. Amém. Deus abençoe a todos.